Bom dia, ou melhor, boa tarde, meus amigos. Sexta-feira e mais uma vez vamos nos dedicar a boa parte da palavra de Deus. Vamos falar sobre o tema da humildade. Ou de humildade, ou a melhor humildade é dar o melhor de si, sem se sentir melhor que o outro. E é bom já traduzir essa palavra humildade, que ela vem do latim humus, significa que ela está entranhada, como se fosse uma raiz, um humus lá dentro, tá? Então, quando você tem uma verdadeira humildade, você não se olha, você se dá o melhor de você e não se olha melhor do que o outro, ok? Vamos pensar um pouco sobre isso. E naquela sequência, sempre começando em Provérbios, né? Diz assim: o homem não precisa ser do tipo mandão, machão, só para aparecer. Olha o que a Bíblia fala sobre a mulher. A sua mulher que vem do Senhor faz isso por ele. E detalhe, de salto alto, salto italiano, vou botar assim. Provérbios 31, 23, já diz assim, ó: seu marido é estimado, tá? O marido que é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Mas por causa de quem? Por causa da mulher, tá? É como se nos colocasse um óculos 3D, eu gostei muito dessa ideia minha, um óculos 3D do inferno, ultra poderoso, né? Que faz com que vejamos tudo muito lindo, perfeito mesmo, em meio ao caos. Mas só Deus tem o poder de nos guiar contra estes óculos e proporcionar novas lentes. Portanto, mude sua visão. Esse mundo aqui foi criado, mas por causa da desobediência do homem, ele foi detonado, foi contaminado dos pés à cabeça, tá? Tem muita gente que pode pensar diferente, mas se o homem não tivesse pecado, não tivesse encontrado a morte, a própria Bíblia diz isso, né? Quando Deus fala, já que o homem agora conhece o bem e o mal, ele não pode continuar no jardim do Éden com vida eterna. Temos que tirar ele do jardim do Éden, ele vai experimentar a morte. Ou seja, o homem, se estivesse tranquilo com Deus, chegaria a uma determinada idade, que é a idade que não sei qual é, mas padrão, boa, e com certeza não ia estar enfrentando as bactérias, os vírus, né? E todas essas coisas que nós às vezes olhamos no laboratório, que servem para isso, servem para aquilo, mas sem o pecado, nada disso ia precisar. Com o pecado, precisa. Porque Deus não aceita o pecado, Ele não aceita a desobediência. Ok? Então vamos lá. Provérbios 16, 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. A gente sempre pensa assim, né? Mas o Senhor é quem pesa o espírito. Você pode ver que às vezes você tem um pensamento, você fala, vou fazer tal coisa. De repente, tem aquela coisa que dá assim, você fala, opa, não é de Deus isso não, você pula fora. É Deus que está pesando o espírito. Então fique sempre atento com aquela voz interior falando com você, cuidado, cuidado. Eu, ultimamente, tenho passado grandes lutas na minha vida, e como se estivesse caminhando por um vale. E dá aquela sensação assim, nossa, parece que a vida está indo embora, entendeu? E as alegrias que eu tive foi quando jovem, quando pastoreei, quando morei nos Estados Unidos. Mas agora que toda essa andança acabou, a
vida parece ser muito diferente. As pessoas dão muito mais valor se você tem o mamon na mão, o dinheiro na mão. E eu vejo pessoas da minha idade, um pouco mais, lutando desesperadamente para ter algo na vida. Só que tudo isso, irmãos, vão desaparecer no piscar e fechar de olhos. Acho que mais ou menos em 3/10 de segundo ou 1/10 de segundo, que é o tempo que o olho pisca, tá? Quando você menos espera, tudo vai acontecer. E não para melhor, mas para melhor. Vai saber, né? A gente se impressiona, se abate, se assombra, se irrita, perde a cabeça por tudo que supera nossas expectativas. A gente tem as nossas expectativas como auge, né? Mas minutos depois nada muda e outras pegadinhas aparecem. Logo, siga seu caminho, espere em Deus, pois surpresas boas e ruins são para nós mesmos, para nossa edificação. Salmo 42:11 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ó recado, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha que coisa linda. Espere em Deus. Tudo é vosso. Vai chegar a sua hora. Se você espera o reconhecimento de alguém nessa vida, seja de parente, sogra, namorado, namorada, marido ou esposa, filhos, patrão, etc., esquece. Saiba que só existe duas considerações válidas pelo alto, na qual Deus espera que você seja reconhecido. Reconhecido pela sociedade. Primeiro, que você seja um ministro, um epíretas ou um epíretas, como aqueles remadores de galés, daqueles de baixa categoria, que leva chibatadas, mesmo faz o barco andar. Nós não temos nem uma vírgula desse epíretas, tá? 2, despenseiros, oikonomos, mordomo, mesmo daqueles que administram a casa nos mínimos detalhes, tá? Deus requer isso de nós, irmãos. E qualquer coisa além disso é perda de tempo, é vaidade, é bolha de sabão. Pessoal, e prova que você não é conhecido por Ele. Se entender isso, você terá um bom dia, você terá uma boa vida. 1 Coríntios 4:1 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem, olha, como ministros de Cristo, tão difícil isso, e despenseiros dos mistérios de Deus. Você já parou de pensar que para nós que entregamos a nossa vida para o ensino da palavra de Deus, para o querigma da palavra de Deus, a não ser que você tenha muito dinheiro, né, que você impressione com dinheiro, você não é ministro de Cristo, você normalmente é tratado como um empregado da igreja, tá vendo? Você não é um bom dispenseiro dos mistérios de Deus, você é mais um. E quando acaba o seu ministério ali, entendeu? Olha que dificuldade para dar continuidade. Por isso que eu sempre falo, a mulher que casa com um pastor, olha, ela é uma mulher de honra e de muita coragem. Eles estão reformando essa praça aqui, a bateção é todo dia, desculpa. Tem que ter muita coragem, porque não é fácil não. Eu sei que os anos vão passando
E as pessoas não conseguem se desgrudar do orgulho, da vaidade, da exaltação, dos prêmios dos homens. Tudo isso é em vão. Pense nisso, irmãos. Acho que eu estou um pouco assim, meio abatido, porque eu estou gripado, né? E a gripe deixa a gente para baixo. Mas que você aproveite essa palavra e que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E lembrando sempre, humildade, humus, no latim, vem da terra, é dar o melhor de si, sem se sentir melhor do que o outro. Amém.